O depoimento do médico urologista, o Seráfico Júnior, durou cerca de 4 horas aqui na delegacia de Porto de Galinhas. Ele chega para prestar depoimento 17 dias depois, desse naufrágio da embarcação, onde ele estava com a namorada, a advogada Maria Eduarda Medeiros. Isso aconteceu no dia 21 de junho, quando eles estavam em um condomínio em um muro alto, em um condomínio que o médico Seráfico Júnior tem um apartamento, ele é proprietário de um imóvel, e saiu para passear com a advogada, um passeio que, segundo ele disse em depoimento, ele já tinha feito várias vezes, fazendo aquele mesmo percurso, inclusive com a advogada Maria Eduarda Medeiros. Então eles saem desse condomínio em muro alto, vão para essa embarcação pequena, e quando isso tudo acontece, essa embarcação naufragou, ele conseguiu ser resgatado. E relembrando a todos que nos acompanham, ela desapareceu, também a cachorrinha dela, que também estava na embarcação, e o corpo da Maria Eduarda foi encontrado 3 dias depois, ali na região de Suape, que foi onde houve esse naufrágio. Então era um depoimento bastante esperado, uma expectativa grande para esse momento. Nós temos imagens da saída do doutor Seráfico Júnior. A advogada dele saiu à frente, já avisando a imprensa de que ele não daria nenhuma declaração, que nenhuma pergunta seria respondida. Então, na saída do médico, a gente ainda tenta, pede a ele para que fale um pouco conosco, mas a advogada já toma a frente e diz que ele não dará nenhuma declaração neste momento. Então, o médico Seráfico Júnior, ele realmente sai calado, ele apenas acena com a cabeça e foi em direção ao carro da advogada, onde eles saíram, deixaram aqui a delegacia de Porto de Galinhas, tendo esse depoimento durado cerca de 4 horas. Ele chegou aqui por volta de 1 da tarde e saiu quase 5 horas da tarde. Além do Seráfico Júnior, também foram ouvidas hoje outras 2 testemunhas. Uma funcionária dele lá desse imóvel em Muro Alto, que estava durante o fim de semana, que estava durante o feriado, e também uma babá, uma outra funcionária, mas não da família do médico Seráfico Júnior. Ela é funcionária de uma outra casa, mas que nas imagens foi vista conversando com a advogada Maria Eduarda naquele dia, horas antes do acidente. Então a polícia queria saber detalhes do que foi essa conversa, o que é que elas conversaram ali, para saber se era algo de relevância, mas não foi, não era nada relevante, tinha sido apenas uma conversa casual ali, que aconteceu em circunstância mesmo de fim de semana, de uma pessoa que está num condomínio e passa e cumprimenta a outra. Então, até agora, cerca de 13 pessoas foram ouvidas nesse inquérito, entre funcionários do condomínio, e é importante a gente ressaltar aqui o motivo desses funcionários terem sido ouvidos. A polícia quer saber como foi o fim de semana, como era o relacionamento desse casal, se eles que os viram momentos antes de sair para esse passeio na embarcação, como esse casal estava, como é que eles se tratavam. Então também foi ouvido o médico da unidade de pronto atendimento que atendeu o médico Seráfico Júnior depois dele ser resgatado do mar. Também foram ouvidos já a mãe e o irmão da advogada Maria Eduarda Medeiros. Então, pelo menos 13 pessoas já ouvidas pela polícia, que deve ouvir ainda a melhor amiga da advogada Maria Eduarda. Em depoimento, o médico Seráfico Júnior também confirmou que tinha pedido a Maria Eduarda em casamento, mas que iria ter um momento específico para isso, um momento adequado. Eles também fariam a viagem para fora do país, que já estava marcada. Ele traz esses detalhes e os detalhes também desse passeio. Ele reforça que era um passeio que ele já fez outras vezes, já fez com ela outras vezes, conhecia o percurso, tá? Já conhecia toda aquela região, e conta que infelizmente foi sugado pela correnteza, a embarcação foi puxada pela correnteza ali já na região de Suape, e nós temos inclusive até, quando o advogado do médico Seráfico Júnior concedeu uma coletiva de imprensa, ele mostra umas imagens e uma arte onde isso tudo teria acontecido. Então esse médico ele fala sobre isso, e
esses depoimentos até então têm levado a polícia a entender que houve um acidente ali e que esses depoimentos eles têm seguido uma mesma linha de raciocínio, assim como o depoimento do médico Seráfico Júnior. Então, a polícia deve ouvir essa amiga da Maria Eduarda também, só para saber o que ela falava sobre em relação ao relacionamento, em relação àquele fim de semana, a esse passeio. E a embarcação, a gente relembra, né, uma embarcação pequena que não havia a obrigatoriedade da habilitação náutica, né? Não era obrigatório que ele tivesse uma habilitação para pilotar aquele tipo de embarcação pelo tamanho dela, né? Aquele veleiro, o tamanho que é, não tem a obrigatoriedade. Tem a obrigatoriedade do colete salva-vidas, que isso sim a polícia também está colocando, né, em apuração, nesses depoimentos e analisando também depoimentos de outras pessoas, como já teve o depoimento de um pescador, um morador da Boca da Barra, que fala da quantidade de acidentes ocorridos naquela região. Esse morador diz que viu o momento em que a embarcação do médico Seráfico Júnior foi sugada pela correnteza. Ele diz que acompanhou o momento em que essa embarcação virou, foi ele quem pediu socorro, foi ele quem ligou para a polícia, para os bombeiros e que de longe ficou acompanhando, segundo essa testemunha, a demora para um socorro chegar. E a polícia também notificou, já oficiou a prefeitura do município de Pojuca, também a capitania dos portos, para que nessa região seja colocada uma sinalização para evitar que novos acidentes aconteçam, porque existe inclusive a informação de que um dia depois do ocorrido com o médico Seráfico Júnior e a advogada Maria Eduarda Medeiros, um acidente aconteceu lá também com um casal. Então, Capitania dos Portos e Prefeitura também notificados para que ali seja colocada uma sinalização. Então, André, a polícia tem 30 dias, né, o prazo para concluir esse inquérito, pode sim prorrogar, mas deve concluir no prazo. Isso aconteceu em 21 de junho, hoje é 8 de julho, né, então nesses próximos dias a polícia deve estar concluindo já esse inquérito. É com você aí no estúdio.